Os cientistas chineses conseguiram um feito incrível. Eles conseguiram fazer medições em fótons entrelaçados a uma distância de 1.200 quilômetros. Para fazer isso, eles usaram uma das propriedades mais estranhas da física quântica, o entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico é sem dúvida uma das coisas mais surreais do universo, algo tão estranho que desde a sua descoberta há praticamente um século, ninguém conseguiu até hoje descobrir o seu real funcionamento. Para entender melhor, imagine duas partículas. Uma chamaremos de A e a outra de B. Se estas partículas estiverem entrelaçadas, ao manipular a partícula B, consequentemente, causaremos o mesmo efeito na partícula A. Mas o mundo quântico é cheio de surpresas. O simples fato de observarmos uma partícula pode afetar o seu estado. Por exemplo, um átomo pode girar em direções incertas. Nós não sabemos a direção que ele gira até que ele seja medido. Tendo então dois átomos entrelaçados, ao medirmos a propriedade de um, instantaneamente o outro apresentará a mesma propriedade, só que com valores opostos. Por exemplo, se a nossa partícula A, ao ser medida, apresentar um spin para cima, a partícula B instantaneamente irá apresentar um spin para baixo. Agora vem o mais bizarro. Este entrelaçamento ocorre mesmo que estas partículas estejam afastadas a quilômetros de distância. A nossa partícula A poderia estar aqui na Terra e a partícula B na superfície de Plutão. Mesmo assim, ao manipular a partícula A, afetaria instantaneamente a partícula B, mesmo ela estando lá em Plutão. Agora reparem nesta palavra, instantaneamente. Isto significa que o entrelaçamento cria uma conexão que parece ser independente do espaço e do tempo. Na prática, é como se as partículas entrelaçadas estabelecessem uma comunicação mais rápida que a velocidade da luz. O que é um tanto desconcertante, pois, de acordo com a física, nada pode ultrapassar a velocidade da luz. Até mesmo Albert Einstein duvidou do entrelaçamento quântico, do qual ele chamou de ação fantasmagórica à distância. Mas isso faz a gente pensar: o que é o entrelaçamento quântico? Agora imagine se conseguíssemos usar o entrelaçamento quântico de forma que fosse possível criar uma rede de comunicação instantânea. É justamente isso que várias equipes de cientistas em todo o mundo vêm pesquisando há alguns anos. Um dos métodos mais promissores é o entrelaçamento de fótons. Funciona assim: um laser é direcionado para um certo tipo de prisma, que divide os fótons em duas direções. São emitidos milhões de fótons, e em algumas ocasiões, alguns fótons são entrelaçados. Antes de atingir o objetivo, os fótons que seguiram em uma determinada direção podem sofrer algum tipo de manipulação, alterando as suas características. Ao serem medidos, tanto os fótons que foram manipulados quanto os que não foram apresentarão os mesmos padrões. Usando basicamente este mesmo princípio, alguns cientistas conseguiram entrelaçar fótons e enviá-los a distâncias realmente grandes. Até 2016, os recordes de distância já estavam na casa dos 100 quilômetros. Até que os chineses foram além. Satélite Mísseis, Projeto QUES, Baixa Órbita Terrestre. Em agosto de 2016, a China lançou o satélite Mísseis, com o objetivo de executar um ambicioso experimento: emaranhar diversos pares de fótons e enviá-los a 3 bases na Terra. Jian Weipan
físico líder da pesquisa explicou que a maior façanha não é criar um emaranhamento de fótons, e sim conseguir enviá-los à Terra com precisão exata. Para enviar os fótons, o satélite dispara um raio laser. Este raio laser é dividido em duas direções, e cada um dos raios tem que acertar de forma precisa duas bases simultâneas na Terra, com uma distância geográfica entre as duas de 1.200 km. Se isso já não fosse difícil, é importante lembrar que o satélite está em movimento na órbita terrestre. Segundo Wang Jianyou, coordenador do projeto, será como lançar uma moeda a partir de um avião a 100 mil metros e tentar acertar a abertura de um cofrinho em rotação. Em junho deste ano, foi publicado o artigo científico na revista Science, descrevendo o resultado do experimento. Os chineses conseguiram efetuar os testes com sucesso. Além disso, a equipe do físico Jian Weipan foi responsável por duas incríveis façanhas. A primeira foi de fato conseguir acertar os lasers em dois pontos simultâneos, alternando em 3 bases receptoras, nas cidades de Delinguan e Urumqi, ambas no Planalto Tibetano, e a cidade de Lijiang, no extremo sudeste da China. A segunda façanha é que pela primeira vez, cientistas conseguiram produzir o entrelaçamento de partículas a partir do espaço. O satélite MISSILS faz parte do projeto QES, Quantum Experiments at Space Scale. Este projeto tem por objetivo criar uma rede global de comunicação quântica. O satélite MISSILS é um satélite conceitual de testes e pesquisas. Porém, segundo Jian Weipan, eles já conseguiram nesses testes uma comunicação 1 trilhão de vezes mais eficiente do que se fosse utilizado os melhores cabos de fibra ótica já criados no mundo. MISSILS é apenas o primeiro de uma frota de satélites que a China pretende lançar para criar sua rede de comunicação quântica. Uma rede de comunicação quântica não só poderia tornar as telecomunicações mais rápidas, como também muito mais seguras. Quando duas partículas estão entrelaçadas, ao medir uma partícula, interferimos no estado da outra. O próprio ato de medir muda as características. E justamente isso acaba se tornando uma ferramenta de proteção para os dados enviados em uma rede quântica. Se um terceiro observador não autorizado tentar acessar o sinal, a transmissão será interrompida, tornando os dados ilegíveis, e também alertará sobre a presença de um hacker. Será um tipo de comunicação muito difícil de ser invadida, e com base no nosso conhecimento atual, praticamente impossível.